Oi, gente, bom dia! Eu sou a professora Linda Furtado, sou professora de História da Escola Municipal Menezes Cortes e hoje nosso assunto é Era Napoleônica. Vocês lembram que algumas semanas vocês viram um vídeo sobre a Revolução Francesa, né? E que a Revolução ela culminava com a tomada de poder, né? O golpe que o Napoleão dava no diretório e agora assumiu o controle, né, do governo francês. Vamos começar. Quem é Napoleão? Que cara era esse? Eu já falei para vocês que ele era um grande general, mas como é que ele chegou a esse poder? Muito bem, é muito interessante, é muito legal até como ele nasceu. Ele vai nascer em Córcega, olha aí no mapa, né? Uma ilhazinha que pertencia à Itália, tá? Um ano antes dele nascer, ela passa a ser governada pela França, ela passa a ser um território francês. E aí o Napoleão nasce sendo francês, apesar de ele ter esse nomezinho, né, italiano. Se você reparar, ele não tem o nome francês, né? De todos os nomes que a gente viu até agora, o Napoleão é até mais fácil de você falar, né? Muito mais fácil. É engraçado que rola uma fofoca, né, em Córcega, dizendo que ele não nasceu um ano depois que se tornou francês, que ele nasceu antes. Ele nasceu quando a Córcega ainda era né, possessão italiana. Mas que o pai dele, né, visto que ele era homem, decidiu passar essa data para frente, para dizer que ele nasceu depois, né, para ele ter vantagens dentro da França, né, para estudar essas coisas. E ele vai estudar na França. O pai dele não era um cara pobre, né, a família dele tinha possessões. O pai dele trabalha para o governo francês e ele vai estudar na França. E lá ele vai sofrer muito bullying, tá? Por quê? Primeiro porque ele não conseguia falar francês direito, porque ele tinha aquele sotaque da ilha, que todo mundo ficava sacaneando, né? Mas os professores vão amar ele, dizer que ele era muito bom em matemática, muito bom em história, muito bom em geografia. Era um cara top. Ele vai entrar para as Forças Armadas Francesas, vai se profissionalizar no exército, tá? E ele vai ser um cara que vai mudar a visão de exército daquele período, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que quem que defendia a França? Era a população, não era? Até então, não era a população que defendia um país, eram exércitos contratados. Lembra aquele negócio do feudalismo? Que o clero reza, o nobre luta e a população trabalha? Então, só quem lutava normalmente era a nobreza, que ia pra guerra, né? Podia levar uns serviçais e tal, mas, de fato, quem era preparado pra guerra era a nobreza. Com Napoleão, a população pega nas armas. E aí, a população, ela não está defendendo um rei, né? As casas brigavam, era um rei brigando com o outro, na verdade. Mas agora a população estava defendendo o seu país, a sua nação, a sua família, a sua cidade, né? Isso foi muito importante. Foi muito importante, inclusive, para eles vencerem. Porque você não está saindo na batalha porque tem alguém te obrigando. Você está saindo na batalha para defender o que é seu. Porque senão o outro vai invadir e vai acabar com a sua vida. Entenderam? Isso é muito importante e é essa questão que transforma o Napoleão num general tão bem cotado nesse período. Ele vai vencer tudo. De 1792, quando ele começa as batalhas, até o final, a vida dele é recheada de vitórias, né? Tanto que a primeira fase, de 1792 a 1797, ele vai estar defendendo a França dos inimigos externos, ele vai invadir a Itália e ele vai chegar no Egito. Em 1798, a França vai mandar os seus generais para o Egito. Para quê? Um negócio longeão, que não tinha nada a ver, não é? Mas tamanho o poder dele. Ele vai dominar territórios em nome da França, né? O que gera dinheiro, gera muita coisa, né? O cara era top, né? E é muito interessante, porque lá no Egito ele não vai só lutar e dominar o território, como ele vai achar uma coisa muito importante para os historiadores até hoje, que vocês até já viram lá no 6º ano, que é a Pedra da Roseta. O que era isso? Ele, no meio da invasão da cidade, que na época se chamava Roseta, hoje é Rashid, tá? Um dos comandantes dele acham uma pedra com 3 línguas diferentes escritas. Olha aí na imagem. Essas 3 línguas que estão aí, tá? Na verdade, para os historiadores do período até hoje, foi fundamental para se descobrir a tradução das línguas egípcias. Por quê? Até esse momento, ninguém conseguia, vários historiadores, né, tentaram decifrar o que significavam todas aquelas escritas, né, dos egípcios antigos, mas ninguém tinha conseguido até então
descobrir de fato o que elas significavam. E com essa pedra, inúmeros estudos de tradução começaram a ser iniciados. É por causa dessa pedra que hoje a gente consegue decifrar a maior parte dos escritos egípcios, tá? Olha para a pedra. A primeira parte da pedra está escrito no egípcio, né? Nos hieróglifos, na verdade, né? Que é aquela escrita mais rebuscada, é a escrita da liturgia, né? Da religião, que pouca gente no Egito falava. A segunda parte da pedra está escrita em demótico, é como se fosse uma tradução, que era a língua mais usada pela população egípcia. E a terceira parte da pedra está escrita em grego, né? Por quê? Porque o final do período antigo do Egito foi governado pelos ptolomaicos, né? Pelos ptolomeus, que eram gregos. Então, a partir disso, você passou a conseguir decifrar tudo. Essa pedra foi de extrema importância, né, para os historiadores. Então, o Napoleão vencia tudo, estava ganhando tudo, como ele também estava aí influenciando nas mudanças históricas para o mundo todo. É interessante também falar que essa pedra, hoje, ela não está na França, ela está na Inglaterra. Os ingleses conseguem roubar essa pedra do Napoleão, né, dos franceses, porém, os egípcios hoje pedem, né, a restituição da pedra para o Egito, porque ela é importante para a cultura egípcia. Muito bem, diante de todas essas vitórias, o cara ganhou tudo, estava indo para o Egito, né, tava a pompa, todo mundo amava ele, né? Ele é um cara vitoriosíssimo, não perdia nenhuma batalha, defendia todos, né? O seu exército, diz que ele tratava muito bem o exército também. Ele dá o golpe de 18 de Brumário e ele fecha o diretório, se tornando apenas o primeiro cônsul, tá? Então, a partir de agora, ele lidera a França. Uma das primeiras medidas que ele vai tomar é o quê? É acabar com a briga na França. Ele vai perseguir tanto os revolucionários jacobinos, como ele vai reprimir também os girondinos. Ele vai derrotar todo mundo. Ele vai falar, ó, acabou. Agora, lembra que eu falei? Agora quem manda sou eu. Agora quem toma as decisões sou eu. Ao mesmo tempo que ele tá acalmando, pacificando a França, ele continua nas batalhas deles externas, né? E as principais vão ser a Batalha de Austerlitz, onde ele invade, olha aí a imagem, onde ele invade o Sacro Império Romano Germânico. Lembra que eu falei pra vocês que não existia Alemanha ainda? Né? Que era a Prússia em cima e embaixo vários ducados, principados, todos pulverizadinhos ali. Muito bem, ele invade, né, o Sacro Império, derruba e cria a Confederação do Reno. Ele muda ali tudo ao seu bel prazer, né? Toda vez que ele vence, ele chega lá e instaura o governo que ele quer, como ele quer. Então ele tá tranquilizando a França, ele está invadindo todo mundo e ele está fazendo o que ele quer do mapa da Europa. A segunda de importância é a Batalha de Trafalgar, onde ele toma primeiro baque, né? Por quê? Porque ela é no mar. Lembra lá dos atos de navegação, lá na Revolução Gloriosa? É muito bom fazer esse vídeo, gente, porque eu consigo linkar tudo. A história ela não vem ao acaso, você não aprende uma coisa assim ao léu, vazia, né? Tem sempre uma ordem, tem sempre uma ligação. Os atos de navegação, lembra lá? Que fizeram com que a Inglaterra tivesse a maior marinha do mundo. Se ela tinha a maior marinha do mundo, ele vai conseguir combater a Inglaterra no mar? Não. E é na Batalha de Trafalgar que ele percebe isso. Ele se junta com uma frota espanhola para combater a Inglaterra e ele não é bem sucedido. É a primeira derrota que ele tem é no mar. E a partir daí ele começa a pensar que se ele tem a intenção de dominar a Europa, o problema dele, o calcanhar de Aquiles dele vai ser a Inglaterra, porque não é fácil derrotar a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Então você precisa atacar ela pelo mar, não tem outra solução. Você não tem avião, ele até bola um ataque de balão, mas não é muito bem sucedido, né? Balão é um negócio ali muito instável. E ele percebe que ele precisa fazer mais para conseguir derrotar a Inglaterra. Muito bem, ele tá
pacificando, tá lutando com geral e em 1804 ele cria o Código Civil Napoleônico. O que era isso? É um código civil francês. Ele vai ser muito importante para a França, tanto que parte dele é usada até hoje no governo da França, tá? Você vê a importância que o Napoleão tem. E ele vai ser o quê? Ele vai substituir aquele código que tinha lá no período imperial, lá no período da monarquia francesa. Por quê? Esse código antigo era o que dava os privilégios ao primeiro e ao segundo estado. Então a primeira coisa que esse código faz é o quê? Abolir os privilégios. Ele abole os privilégios, ele passa a dar igualdade ao sexo masculino. Ué, professora, só o sexo masculino? É, só o sexo masculino, gente. Mulher ainda não tem vez aí não, tá? A gente só tá falando aqui de homens, na maior parte das vezes, tá? Vai acabar com os privilégios dos senhores feudais, vai acabar com o privilégio da igreja, vai acabar com privilégios dos nobres, né? E vai garantir uma igualdade entre todos os cidadãos. O Napoleão era um cara que gostava muito do iluminismo, ele era muito influenciado pelo iluminismo, tanto que ele vai manter a laicidade no seu governo, ele vai manter o Estado sem interferência da igreja. Ele vai, inclusive, trazer educação pública para a França. Além disso, essa igualdade entre direitos vai ser, inclusive, para de outras religiões. Por exemplo, os judeus, né, eles não tinham direitos civis em nenhum país da Europa. Né? O Napoleão vai dar direitos civis aos judeus. Eles são homens, eles são iguais a todo mundo. Com tudo isso, Napoleão ainda vai criar o Banco Nacional da França. E com o banco, ele também cria o franco, que era a nova moeda, uma moeda nacional, que foi a moeda da França até 2002, até a inserção do euro, que é a moeda hoje da União Europeia. Muito bem. Em 1804, o Napoleão, ele é topzera da balada, a mais amado impossível. Ele contém a Revolução Francesa, ele consegue conter a disputa entre girondinos e jacobinos, tá vencendo tudo, ele é top. Em 1804, ele convoca um plebiscito perguntando à população francesa se eles querem o retorno do regime monárquico para a França, com ele no poder. E a população fala: queremos, cara, você é top, você é demais, governa a todos nós. E é isso que ele faz, gente. Ele ganha esse plebiscito, é aceito pela população, a população fala sim, e ele se prepara então para se tornar o imperador da França. Olha a imagem, gente. Em 2 de dezembro de 1804, ele chama, né, o Papa vai para coroá-lo na Catedral de Notre Dame. Sabe Notre Dame, aquela que pegou fogo há pouco tempo? E ele era tão sinistro, gente. O Papa vai chegar com a coroa para dar para ele e ele vai tomar a coroa da mão do Papa e fala: cara, desculpa, não foi você que me colocou aqui. Eu cheguei aqui por quê? Por mim próprio. Eu que lutei, eu que passei perrengue para estar aqui. Então você me dá aqui que essa coroa sou eu que vou colocar. E pá! Se coroa como o imperador da França. Isso tem uma simbologia muito grande, né? Porque vocês lembram que um rei, um monarca na Europa, ele é rei por quê? Porque Deus, né, enviou ele para ser um monarca. E ele está quebrando com esse paradigma. Ele está dizendo: não, gente, eu sou imperador da França porque eu lutei, eu conquistei o meu lugar. Então não é Deus que vai me coroar, sou eu mesmo. Além disso, ele vai criar uma série de mudanças, né, até arquitetônicas na França, né, para mostrar o quão grande ele era. Por exemplo, olha aí o Arco do Triunfo do Carrossel, né, que ele manda construir na França. A gente tem uma pintura, tem ele hoje, né, igualzinho. Ele faz esse arco, né, para quê? Para ele passar com a sua tropa, né, para ele mostrar: olha como é que eu sou top, gente. Por quê? Porque isso era uma coisa comum entre os generais romanos. Quando você vencia, né, quando você conquistava um grande território, você voltava para Roma, né, para ser exaltado pela população e pelo governo, você normalmente passava por um arco desse, né? Olha o arco de Tito aí na imagem, lá em Roma. Igualzinho, né? Até mais pomposo dele, né? Até mais bonitão, maior, né? Para dizer o quê? Eu sou top, gente. Eu sou triunfante. Eu sou demais, né? E lembra lá que eu falei que ele não consegue vencer a Inglaterra? Que ele tá preocupado de como é que ele vai conseguir derrotar a Inglaterra? Muito bem. Ele faz um bloqueio, a gente chama de bloqueio continental. O que é isso? Ele vai proibir
as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. Você não pode comprar nem vender para a Inglaterra. E se você não obedecer, o que o Napoleão faz? Invade a sua praia. E aí você, como nação europeia, vai pensar, vou ali fazer um comercinho? Não, né? Tu vai olhar para ele e falar, irmão, tamo junto. Ninguém vai se meter com a Inglaterra, né? E deixa a Inglaterra numa situação arriscada e deixa alguns outros países no continente, né? Em uma situação arriscada. Observa aí na imagem, né, no mapa, né, o território que a França já tinha, olha só como é que ele já tinha conquistado, né? A Holanda, parte do Sacro Império, parte da Itália, né? Até ali, ó, lá já saindo ali para o leste europeu e ali a faixinha do bloqueio. Então, gente, o primeiro problema de Napoleão é Portugal, um paísinho de nada, né, na Europa, mas vai dar um problemão danado. Por quê? Lembra lá que Portugal tinha vários acordos com a Inglaterra? Lembra aquele acordo de panos e vinhos que eu tinha falado? Que Portugal só podia comprar tecido da Inglaterra e a Inglaterra só podia comprar vinho de Portugal? Né? E que essa relação entre os dois deixou Portugal em dívida com a Inglaterra? Muito bem. O rei de Portugal vai falar, gente, eu não posso deixar de comercializar com a Inglaterra. Por quê? Porque senão ela vai me pressionar. E o Napoleão olha para ele e fala, irmão, tenta a sorte de fazer comércio com a Inglaterra para ver o que te acontece. E aí o príncipe regente era o Dom João VI e ele pensa, cara, eu não posso desobedecer o bloqueio, mas eu também não posso deixar de cortar relações com a Inglaterra. Por quê? Porque toda vez que ele fala, não vou obedecer, o Napoleão vai me atacar. Se eu obedecer, a Inglaterra vai me atacar. O que ele faz? Né? Se ferra aí, irmão, né? Não, ele vai ser muito legal isso, gente, porque aqui, né, até se você ver a novela agora, as imagens que a gente tem do Dom João VI, uma imagem que é passada pra gente, é que ele diz que era um cara burro, né, que era um cara que só pensava em comia pra caceta mesmo. Mas ele não era só isso, tá? Ele foi um dos caras que conseguiu, um dos poucos homens no mundo que conseguiram enrolar o Napoleão. Ele enrolou o Napoleão por 3 anos, né? Como ele enrolou? Enrolando, gente. Ele virava para ele e falava, não, ninguém tá fazendo comércio nenhum. Ia lá e comercializava com a Inglaterra. Ele enrolou não só o Napoleão, ele enrolou a Inglaterra, que era a maior potência ocidental do período. Né? Ele levou as duas ali, ó, né? Só na enrolação. E em 1808, Napoleão, vendo que ele não ia ter solução, que o Dom João não ia cortar relações com a Inglaterra, o que ele faz? Ele fala, vou invadir. E aí ele sai da França, invade a Espanha, porque tá no caminho, aproveita, tira os reis da Espanha do poder, coloca um irmão dele e vai invadir Portugal. O que o Dom João VI faz, gente? Dom João VI recolhe todo mundo e vem pro Brasil. Fala, irmão, não vou dar mole aqui. Quando ele vê que o Napoleão prende o rei da Espanha, ele fala, não vou dar essa sopa, vambora partir pro Brasil. Por quê? Portugal, naquele período, não era um país grande produtor. Não. Quem trazia mesmo riqueza para o reino de Portugal era o Brasil. Era aqui que se produzia tudo que gerava dinheiro, que gerava capital para o governo português. Então, a ideia dele, na verdade, foi sensacional. Ele fala, pego minhas coisas, parto para onde dá dinheiro e fico lá esperando alguém derrubar o Napoleão. Eu acho que as coisas se acalmarem na Europa. E aí, com o auxílio da Inglaterra, ele vem e faz essa fuga para cá. Veja que não é o primeiro. Por quê? Porque a gente viu que o Luís já tinha tentado fugir, né? Mas não conseguiu. Mas ele consegue, ele é bem sucedido. E se muda a corte inteira, gente. Ele traz mais de 20 mil pessoas. Todo mundo se muda aqui para o Rio de Janeiro. Por que essas batalhas peninsulares, né, que a gente chama, por causa da Península Ibérica, né? Por que essas batalhas peninsulares são tão importantes, né, mudam, né, a questão do Napoleão? Porque o Napoleão perde tempo e dinheiro com isso, gente. O que adianta? De que adiantava para ele invadir Espanha e invadir Portugal? Não adiantava de nada. Ele não ia ganhar nada com aquilo. Ia só perder tempo, perder tropa, perder dinheiro com alimento, com equipamento. Só isso, só fez perder. Não teve nada ali. Portugal não tinha nada. Além disso, é nesse mesmo período que aqui na América Latina vai acontecer o quê? As independências das colônias espanholas. Você está sem governo, se a gente está sem governo, se a gente consegue se virar bem sem governo, vamos pedir independência também, isso aí todo mundo se torna independente aqui. Ou seja, Napoleão ganha 0, ganha nada com tudo isso. Além disso,
ele continua avançando no leste, né? E aí em 1809 é o auge do poder dele, né? Na Batalha de Wagram, que o Napoleão chega ao auge do Império Francês, o auge do território que ele consegue anexar à França, né? Que chega, né, a tamanhos continentais. Ele chega a ser tão grande, né? Ele tem tanto poder que ele faz a Áustria assinar um tratado de cooperação com ele. Por quê? Porque não tem como vencer. A galera fala, desisto, irmão. Não tem como vencer esse cara, é mais fácil dar a mão pra ele e seguir a vida do que ficar aí esperando ele me invadir, não é? Depois de Portugal, o segundo país que desobedece o bloqueio é a Rússia. Por quê? A Rússia é um país gigantesco que era totalmente dependente do mercado externo. Por quê? A Rússia vive de exportar produtos primários e comprar produtos industrializados. Ou seja, a Inglaterra era um excelente parceiro. Por quê? A Rússia vendia todos os produtos primários, né, do campo que ela tinha e em troca ela comprava todos os produtos industrializados que a Inglaterra produzia. Para a Rússia vai ser fácil isso? Não. Por quê? Porque a França ela não vai conseguir absorver todas as necessidades europeias. Tá? A Europa comprava tudo da Inglaterra e agora vai ter que passar a comprar da França. Só que o parque industrial francês não era bem desenvolvido como o inglês, não conseguia suprir todas as necessidades. Então a Rússia ela é a primeira a dizer, irmão, se você não vai comprar tudo que é meu e se eu não vou conseguir comprar tudo que eu preciso de você, eu vou arregar, eu vou falar, não quero mais. Eu vou desobedecer o bloqueio. E o Napoleão olha na cara do czar não, né? Mas o Napoleão manda avisar o czar, que é a variante, né, de imperador, monarca na Rússia, né? E ele manda o aviso pro czar. Se você me desobedecer, eu vou até aí fazer você me coroar como rei da Rússia. E aí o czar olha pra ele e falou, vem, irmão, porque não tá dando, a gente vai desobedecer. E a Rússia desobedece. E Napoleão parte para a Rússia. E aí é a derradeira dele. Por quê, gente? Quando ele parte para a Rússia, ele parte na primavera, porque a Rússia é um território gigante, é um território frio, né? Quando você pensa na Rússia, normalmente você pensa em coisas frias, né? Gelo e tal. E Napoleão não era bobo, ele pensava a mesma coisa. Então ele fala, vou sair daqui na primavera, vou chegar em Moscou no começo do verão, tomo o poder, sou coroado e volto para casa rindo à toa. Só que o czar ele dizia que ele tinha 2 generais. O general do exército e o general inverno. Por quê? Muito bem. Napoleão sai invadindo, entra na Rússia e chega até Moscou, que é a capital da Rússia. Só quando ele chega em Moscou, todo o caminho que ele percorre em Moscou está em chamas, sem nada. Por que isso? Porque os russos eles têm uma tática de guerra que lá dá muito certo, que é a tática de terra arrasada. O que é isso? Você, ao invés de combater o exército já de primeira, o que você faz? Você recua com a população. Por quê? O czar sabia que ele não tinha poder, né, um poderio bélico para combater o Napoleão. Então ele tem que usar de outras táticas. Muito simples. Ele não está passando? Muito bem, a gente pega o quê? A gente destrói tudo. Empurra a população para o interior, sai queimando tudo até Moscou. Ele entra em Moscou, Moscou está em chamas, sem nada. Por que isso vai levar o Napoleão à derrota? Gente, o exército do Napoleão tinha 800 mil pessoas. Ele precisa abastecer essa galera. Você acha que ele sai lá da França com todo o alimento, com todas as provisões para esse exército? Claro que não. Ele vai, conforme ele vai atacando e avançando, ele vai recolhendo o suprimento daquelas regiões que ele está atacando. Ele chega na Rússia, não tem nada. Ele fala, o que eu vou fazer? Não tem nada. E aí é a primeira derrota dele, né? Por quê? Porque o exército morre, o exército foge, né? Desertam. E o exército que ele tinha de 800 mil, quando chega o inverno na Rússia, chega a 80 mil pessoas apenas. Vendo aquela situação, Napoleão não vê outra alternativa a fazer o quê? Recuar e voltar para casa. E aí, quando ele vai recuar, no recuo dele, é que o que os russos fazem? Atacam. Vai lá e pá! Ataca aquele exército já caído, já fraco, já reduzido. E na Batalha de Leipzig, a Rússia está atacando de um lado, pelo outro lado, aquele exército fraco do Napoleão está sendo atacado pela Prússia, pela Áustria, pela Suécia e pela Saxônia. Ou seja, ele está sendo bombardeado, aquele exército fraquinho dele
está sendo bombardeado por todos os lados e aí chega a derrota definitiva do Napoleão. O Napoleão é preso e é exilado na ilha de Elba, que é uma ilha ali do Mediterrâneo, próximo à Itália. E na França, como é que é a situação física? Há uma tentativa de colocar o sobrinho do Luís XVI, o Luís XVIII, no trono, tá? E ele vai governar a França. Só que, em 1815, o Napoleão consegue fugir de Elba. E ele vai para a França, e quando ele chega na França, ele é recebido, cara, com tudo. O cara era maravilhoso, né? Fala mal do Napoleão na França hoje, toma um tapa. Todo mundo ama o cara até hoje, tá? E quando ele volta, quando ele retorna para a França, ele é recebido com festa, com algazarra, mas o governo dele agora só vai durar 100 dias. Por quê? É só o tempo que ele tem de retornar e de reorganizar o exército. Por quê? Porque tá todo mundo tentando invadir ele de novo, tá todo mundo tentando derrotá-lo de novo. E quem é que vai tentar agora é a Inglaterra. Não só essas outras nações europeias, mas a Inglaterra se une para combater ele, tá? E aí na Batalha de Waterloo, essa sim é a última batalha do Napoleão. Apesar de conseguir algumas vitórias durante a batalha, ele é finalmente derrotado. Ele vai ser preso de novo, ele vai ser exilado, mas agora mandam ele para a ilha de Santa Helena. Olha aqui na imagem, a ilha de Elba ficava ali, ó, do ladinho da Itália. Olha onde Santa Helena fica, gente, aquele pontinho ali vermelho, no meio do mapa, no meio do Oceano Atlântico, longe para danar de qualquer lugar. Pra que isso? É para dizer agora, irmão, não tem como fugir, tenta aí, vem nadando, não dá mais, né? Alguém vai buscar ele? Difícil, né? Tanto que é lá que ele vai ficar preso até a morte dele em 1821. Mas, professora, Napoleão era novinho, ele morreu novinho? Morreu. Muito bem, como é que vai resolver agora a situação da Europa? Como é que... Ele fez uma bagunça. Napoleão fez uma grande bagunça no mapa europeu. Como é que vai se resolver esse problema? As principais nações, né, a Prússia, a Inglaterra, a Áustria, vão se reunir no Congresso de Viena, que é na Áustria. Qual é o objetivo desse congresso? Reorganizar a casa, né? Decidir o que vai ser feito. Quais são as principais diretrizes desse congresso? Primeiro, legitimidade e restauração. Primeira coisa que eles decidem é, galera, volta tudo como era antes da Revolução. Vão voltar todas as fronteiras da Europa anteriores à Revolução Francesa, anteriores a essas escapadas do Napoleão pela Europa, tá? E legitimidade, o que é isso? Voltam os reis, os monarcas anteriores. Tanto que o Luís XVIII volta, né, e vai governar a França. Segunda coisa, equilíbrio de poder. O que é isso? A gente precisa controlar a Europa para que nenhum outro Napoleão apareça de novo. Então, a gente vai deixar ali as nações, né, unidas em bloquinhos, né, que não deem problema, que um consiga, né, controlar o outro, que você tenha um poder equilibrado para ninguém tentar abocanhar uma outra nação. Além disso, eles vão criar a Santa Aliança. O que era isso, gente? A Santa Aliança é uma aliança entre Rússia, Prússia e Áustria para impedir que qualquer outro Napoleão surja dentro da Europa, para impedir qualquer outra revolução que surgir na Europa. Ou seja, a Santa Aliança ela vai criar um exército com essas três nações que vai interferir em qualquer nação que tentar fazer qualquer coisa parecida com o que houve na Revolução Francesa. Além disso, ela também vai intervir aqui na América, porque lembra que eu falei? Na confusão do Napoleão, aqui na América sai saindo uma independência atrás da outra. Então, o que a Santa Aliança vai fazer? Vai mandar tropas aqui para a América também para tentar conter as independências. Por quê? Porque a gente quer restaurar, a gente quer que volte tudo ao que era antes. Olha como é que vai ficar o mapa da Europa após o Congresso de Viena. Vão ser restauradas todas as grandes monarquias e, é claro, né, quem governa, quem está liderando Prússia, Rússia e Áustria, principalmente, né, como grandes lideranças, vão aproveitar e abocanhar alguns pequenos, né, lugares ali, já que a gente está aqui com o mapa na mão, já que a gente que resolve, né? Por que não dar uma esticadinha para lá, uma esticadinha para cá? Ninguém vai reclamar com a gente, já que agora a gente tem a Santa Aliança, né? Toda vez que você vier reclamar, eu mando o meu exército, né, de 3 países em cima de você. E qual é a conclusão de tudo isso, gente?
você para e pensa, professora, gastou tempo pra caramba, me enchendo aqui, eu perdendo tempo de vida, que eu podia estar vendo novela, pra senhora me dizer que no final ficou tudo igual ao que era antes da Revolução? É sério isso? É sério. Ficou tudo igual ao que era antes da Revolução, mas jamais nada será igual ao que era antes. Por quê, gente? Em primeiro lugar, a população da Europa, ela vai perceber que ela tem força. Que se a França conseguiu, se a população mais pobre conseguiu se juntar e combater a monarquia, outros países conseguem também, né? A própria França, no século XIX, vai ser um barril de pólvora, né? A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer, né? Por quê? Porque agora o povo sabe que ele tem poder. Ele sabe que se ele se unir, se ele se armar, ele consegue derrubar um governo, né, no seu país. Então vai ser um século de tensão na Europa, né? Além disso, vai ser o século das independências. O Brasil se torna independente, a América toda praticamente se torna independente no século XIX, né? Tudo isso consequência da Revolução Francesa e consequência do Napoleão. A figura do Napoleão, o que ela representa, gente? O Napoleão era o cara que queria o quê? Ele queria derrubar com as monarquias na França, né? Por que ele queria derrubar? Porque ele queria ser um monarca, né? Ele queria ser um grande imperador. Mas ele via que o quê, gente? Que não adiantava. Não adiantava ele querer, porque ele nunca ia ser aceito por aquelas monarquias em volta. Por que ele nunca ia ser aceito? Porque ele não era um nobre, né? Ele não era do segundo estado, ele era um cara do terceiro, ele era um cara, o povão, ele fazia parte do povão. Ele podia ter dinheiro, mas ele fazia parte do povão. Então, ele via na cabeça dele que o quê? Que ele só ia conseguir conquistar, né, o poder se ele estivesse nos meios dos pares dele. E que ele tinha que acabar com aquelas monarquias em volta. Porque senão ele nunca teria paz, né? E é isso que ele faz, né? A tentativa dele foi sempre essa, mas ele nunca foi aceito. Tanto que ele vai morrer lá, né, esquecido no meio do Atlântico, né? Mas a Revolução Francesa ela não foi esquecida, né, até hoje. O dia 14 de julho, né, é o dia de grande festividade na França, né? Por quê? Porque é o dia da queda da Bastilha, do início da Revolução, de uma transformação da França, né? E a primeira transformação no continente europeu, né, que deixa marcas até hoje no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. E as consequências disso na América a gente vai ver numa próxima aula. Beijo e tchau!